Agora são 2 horas e 28 minutos e nós vamos falar sobre o reajuste nas mensalidades escolares de 2022 que devem subir. Nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Renata Abalém. Doutora, muito bem-vinda, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Pan News. Existe, então, essa previsão agora para 2022 do aumento das mensalidades e a gente já consegue estabelecer uma taxa? Boa tarde, obrigada por estar aqui. Nós estamos todos muito aflitos, né? Os brasileiros com essa perspectiva de inflação, né? Tem assombrado os nossos dias. Quem já viveu a inflação sabe o que eu estou falando. E não é diferente com as mensalidades escolares, né? Nós já estamos aí, já terminando o ano letivo, começando o próximo ano. Antes de 45 dias das matrículas, as escolas têm que posicionar com relação a aumentos. Então, nós já começamos a ouvir sobre isso, começamos já a fazer cálculos, os sites de economia já estão falando sobre isso, o que é possível e o que não é possível acontecer. E sim, espera-se que esse aumento aconteça entre 4% e 8%, mas existem escolas que estão aí assombrando os pais com um possível aumento até 15%. Veja que isso é tudo notícia, porque nós não temos nada ainda de concreto, nós não estamos analisando um caso, uma escola em particular, mas isso é possível principalmente porque é um contrato, e esse contrato a escola pode colocar ali na sua tabela de custo as suas despesas, e a gente não sabe ao certo como cada instituição de ensino vai levar o próximo ano. Doutora, como que seria justificado esse aumento nas despesas para ter esse aumento, consequentemente, na mensalidade, sendo que a gente vem de um período de pandemia onde grande parte das escolas passaram a funcionar agora, da metade do ano para cá, num esquema híbrido, e antes estavam fechadas? Sim, a gente entende que esse reajuste ele não pode ficar muito além do IPCA. Então, o IPCA vai ser 4 e alguma coisa. É por isso que a gente estima que essa mensalidade pode chegar no máximo até 8%. Mas o aumento de custo, Mariana, como eu comecei falando sobre a inflação está aí às portas. Nós tivemos aí um aumento exorbitante de energia, de água, o custo aumentou muito para estar se funcionando. Qualquer estabelecimento de ensino, inclusive até a própria situação de estar online, porque muitas escolas não estavam preparadas para isso, elas tiveram que, de sopetão, preparar, e aquelas que de sopetão prepararam estão melhorando o seu arcabouço tecnológico para poder atingir ou para poder servir bem a comunidade de alunos. Então, talvez, quando alocam esses custos numa planilha, e eles precisam apresentar essa planilha para os PROCONs, para os órgãos de defesa do consumidor, para, inclusive, os pais, é possível entender esse custo alto. Mas eu falo com você que a negociação, ela começou muito bem em 2020, os pais começaram a negociar, os pais viram a necessidade, os estabelecimentos de ensino também viram a necessidade de se negociar contratos, e eu acho que essa prática, ela vai se perpetuar até nós realmente estarmos preparados, estarmos retomando a nossa vida quase normal. Não sei se isso vai ser possível tão cedo, Mariana. Doutora, o que é e o que não é permitido dentro desses reajustes? Até porque, como a senhora mesmo comentou, a gente está com a inflação alta e todos esses aumentos desses preços têm pesado não só no bolso das escolas, mas principalmente no bolso dos pais desses alunos, que com mais um custo alto, talvez acabe ficando inviável. E aí essa negociação, sem dúvida, vai ser necessária. Nesse momento, eles precisam saber até onde ir. Olha, eu acho que você, nesse momento, você tem que olhar, o consumidor, ele tem que olhar para a realidade dele.
Nós tivemos aí um número gigantesco de brasileiros que perderam as suas rendas, que estão tentando estar no mercado, que estão tentando aí manter um padrão, mas nós temos visto também uma enormidade que tiveram um padrão reduzido, e acho que o consumidor hoje ele tem que olhar para si. O que acontece? Ele, como a escola não é como uma casa que você compra, eu estava ouvindo a sua matéria anterior, não é como um apartamento, você pode mudar, se não houver uma negociação justa para o bolso do consumidor, com certeza nós vamos verificar, como verificamos no ano de 2020, no ano de 2021, uma migração muito grande, uma migração principalmente, Mariana, eu quero comentar, com relação às universidades, né? Nós temos aí várias universidades particulares, e nós vimos algumas entidades de grande nome perderem um percentual significativo de alunos em razão de custo e de não pretenderem baixar o custo. Então, a gente vai ver migração. Nós já vimos bastante, mas vamos continuar vendo alunos migrando se os pais ou se eles próprios não conseguirem bancar a sua mensalidade. E aí, nesse momento, um contrato que já havia sido firmado, como, por exemplo, antes da pandemia, como que fica nesse momento? Ele pode ser rescindido sem nenhum custo? Sim, o que a gente está vendo é o seguinte, essa rescisão acontecer, essa rescisão ser mediada por órgãos de defesa do consumidor, por PROCONs das respectivas cidades, a gente tem visto muito isso. Inclusive, as próprias escolas, elas estão percebendo a realidade, porque quando você tem um filho na escola, a escola sabe a realidade da sua casa. Então, é impossível que a escola feche os olhos para isso. E o que a gente está percebendo, à exceção, digo, de escolas, grandes faculdades particulares, o que a gente tem visto é, até segundo grau, as escolas negociarem, parcelarem, fazerem acordos a longo prazo, inclusive, para fidelizar o cliente. Eu acho isso porque o aluno, ele é um cliente, então o fornecedor do serviço está vendo que o seu cliente não consegue arcar com aquilo. Para que ele fidelize, para que esse cliente não mude de estabelecimento, ele facilita para o cliente. E eu acho que essa é a coisa mais sensata a fazer, a coisa mais inteligente, não matar a sua galinha dos ovos de ouro, viu, Mariana? Mas no caso desse imbróglio, por exemplo, ir a vias judiciais, a senhora tem alguns casos que possa citar que tenham chegado nessa circunstância? Mas você sabe que nessa pandemia, o que eu pude inclusive acompanhar de perto uma escola de grande porte, de um nível excelente, na capital em São Paulo, e essa escola negociou, a escola foi à frente, o fornecedor foi à frente e chamou os pais para negociar. Isso foi louvável, ela chegou a dar descontos altos em plena pandemia, em 2020, descontos até de 40% na mensalidade, mas ela fez melhor, ela negociou, e nessa negociação ela já preveu a questão das matrículas dos anos subsequentes, e ela acabou fidelizando com o cliente dela. Foi inteligente da parte dela, porque você não abre, o dono de uma escola, ele não abre hoje para ele fechar daqui a alguns anos, ele quer manter o público dele e ele vai conseguir fidelizando. Nós tivemos também a união de alunos de universidades particulares de São Paulo, que entraram com uma ação civil pública contra uma enormidade de universidades no estado inteiro, tentando que fosse reduzido a mensalidade para 30%, mas não conseguiram ainda fazer com que o judiciário olhasse para essa ação da forma como eles pretendiam. A senhora acredita que esse tipo de ação vai passar a ser cada vez mais frequente e aumentar? Agora, além dessa pergunta, a senhora acha que vão obter êxito? Qual é a probabilidade desse juiz dar favorável para essa associação de alunos, por exemplo?
Veja o que acontece. O preço da escola é assim. Como é que uma escola pode cobrar e que aumento ela pode fazer? Ela tem que apresentar uma planilha, e se o aumento dela for 40%, por exemplo, de um ano para o outro, ela tem que provar para um PROCON, se o PROCON notificá-la, qual foi a necessidade daquele aumento. Por que ela aumentou? Aonde está a necessidade do aumento? Se não houver isso, o PROCON pode entender que aquele aumento foi abusivo, pode multar a escola, os pais teriam, então, um gancho jurídico para entrar com uma ação e serem, pelo menos num primeiro momento, vitoriosos, com uma liminar, com algum procedimento judicial nesse sentido. Mas eu entendo que nós passamos juntos, consumidores e fornecedores, passamos juntos por uma pandemia. O que eu estou vendo são fornecedores bem mais carinhosos, eu vou até usar essa palavra, com os seus respectivos clientes, os seus respectivos consumidores, porque estamos todos juntos, né? E quando no começo da pandemia imaginávamos que fosse só 15 dias e depois 30 dias, nós tivemos algumas escolas que relutaram bastante. Mas com o decorrer do tempo, nós percebemos que a escola deu, a maioria, e eu digo isso assim por tudo que eu acompanhei no Brasil inteiro, a maioria deu as mãos para os pais nesse momento difícil. E, assim, é uma atitude louvável, porque nós, os consumidores, é que fazemos a roda girar. Sem nós, não teríamos os fornecedores. Ótima notícia, e principalmente a gente saber que essas escolas aprenderam a ter cada vez mais empatia durante esse processo tão difícil que a gente enfrentou. Essa é a palavra, Mariana. E as escolas, a exemplo das escolas, outros fornecedores deveriam ter esse olhar. E eu falo isso assim, principalmente as escolas de primeiro grau, né? De maternal até primeiro grau, as escolas foram bem complacentes com os seus consumidores, olharam a questão das famílias, quem deixou de pagar ou quem precisou migrar de escola fez isso porque realmente precisava, não é porque queria, não era um jogo de desconto ou não desconto, é realmente a família brasileira, ela precisou de ser ouvida e de ser vista nesse momento difícil que nós passamos. Muito bem, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós conversamos com a doutora Renata Balém, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, Mariana. Muito obrigada. Agora são 2h40. Nós vamos para um rápido